Hoje a gente vai falar sobre um segundo tema relacionado à cultura e o nome do nosso vídeo de hoje é O Local da Cultura. Na verdade, esse é o nome de um livro escrito por um crítico literário chamado Homi Bhabha. Os pais dele são de origem inglesa, mas ele nasceu na Índia. E vivendo na Índia durante muitos anos, ele começou a fazer algumas reflexões a respeito do que era cultura, do que era considerado como um artigo cultural ou não dentro da sua família e do meio onde ele estava vivendo. E ele percebeu que, é lógico, a cultura indiana é uma cultura muito vasta, muito rica, muito antiga, mas que muitas vezes era menosprezada porque ele estava vivendo num ambiente onde dominava um grupo conquistador, expansionista, que eram os ingleses. Então, para os ingleses, por mais rica e cheia de ensinamentos, a cultura indiana não era uma verdadeira cultura. Mas além disso, além dele observar essas discrepâncias do que é considerado cultura e do que não é considerado cultura de qualidade, ele começou a observar o seguinte: mas a cultura é realmente uma coisa única? Não existe interferências culturais entre os grupos que convivem no mesmo espaço, ou mesmo que não convivam no mesmo espaço, mas tiveram algum tipo de proximidade? Esses questionamentos são muito importantes para o nosso dia a dia, porque a gente vive num mundo globalizado, especialmente depois que a internet se tornou uma ferramenta utilizada por pessoas de diferentes classes sociais, e isso aconteceu principalmente a partir do início desse século. Desde 1990 a internet vem se popularizando, mas é no século 21 que realmente ela consegue se tornar acessível para uma grande população através de construção de novas tecnologias portáteis como o smartphone, que colocou dentro dos lares a possibilidade de acesso à internet. Antes a internet era exclusiva, um recurso exclusivo dos computadores, e os computadores eram muito caros em todo o mundo, não só no Brasil. Na década de 90, quem tinha um computador em casa, nossa, era uma exceção. Hoje muitas pessoas têm computadores, os computadores continuam sendo objetos bastante caros, mas a gente tem a possibilidade de utilizar os recursos de comunicação praticamente imediato, como a internet, em equipamentos de um custo mais barato, como os smartphones. Hoje qualquer celular, mais simples que seja, te dá acesso a informações. Então, tendo em vista essa preocupação, a gente está colocando aqui as mesmas questões que o Homi Bhabha se fez há algumas décadas atrás. Qual é o local da cultura? Existe um local, uma cultura? Ou será que as culturas estão em constante processo de interação e uma transformando a outra? No entanto, quando ele estava fazendo essas análises, e ele era um crítico literário, ele fazia suas análises através da produção literária, tanto inglesa quanto indiana, ele começou a perceber o seguinte, que muitas vezes as culturas elas se interagem, elas se modificam, mas não de forma absolutamente profunda. Existe uma zona onde essa interação acontece de forma mais intensa. É uma zona de contato. E é isso que a gente encontra, por exemplo, no Brasil, quando a gente pensa na nossa própria cultura. A gente tem uma cultura bastante diversa, bastante aberta também. O brasileiro sempre, em função da sua história, da conquista realizada pelos povos europeus sobre o Brasil, a dominação e todo o processo de aculturação, de negação das culturas aqui existentes, que eram as culturas indígenas, mas que não foram totalmente suplantadas, né? Porque a gente tem ainda presente no nosso dia a dia muitos traços da cultura indígena e também da cultura africana, especialmente da cultura africana. Então a gente pode se colocar essa questão.
Qual é o local da cultura? A nossa cultura é única? Quais são as interações que a gente consegue perceber no nosso dia a dia das diferentes culturas? Os processos de comunicação digital, eles têm aprofundado uma transformação da nossa cultura, ou essas mudanças elas acontecem apenas em alguns âmbitos, em alguns espaços e não em toda a cultura? Esses são os temas para a nossa reflexão de agora.